Olá, eu sou o professor Isaac Silva e esta é a quarta aula do quarto módulo do curso Aprenda a Defender a Sua Fé no Ambiente Acadêmico. Nesta aula, o nosso tema será a fidedignidade das Escrituras. Vamos juntos aprender sobre este tema? Bem, é muito comum ouvirmos pessoas dizerem: a Bíblia foi escrita por homens, portanto, não passa de mais um livro. Outros dizem: como um livro escrito por homens pode ser considerado palavras de Deus? Certamente você já ouviu alguém fazer essa pergunta, não é verdade? Bem, quando se trata da Bíblia Sagrada, podemos encontrar de tudo. Desde o ateu que zomba sarcasticamente do Santo Livro, tratando-o como uma simples coleção de mito, até pessoas que se dizem cristãs, mas que se envergonham de empunhá-la com receio de sofrerem chacotas e discriminação. Todavia, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, deve ser amada por sua singularidade, lida por sua importância e obedecida por sua origem. Amada porque nenhum outro livro se assemelha a ela. Lida porque, de acordo com a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e verso 15, o seu conteúdo torna o homem sábio. E obedecida porque revela a vontade e o plano de Deus para o homem. Joseph McDowell, em sua obra Evidência que Exige um Veredito, afirma que a Bíblia é um livro único, sendo diferente de todos os demais livros em vários aspectos. E aí ele fala de alguns aspectos. O primeiro aspecto é que ela é única em sua coerência. Escrita num período de cerca de 1.500 anos, durante mais de 40 gerações, por cerca de 40 autores envolvidos nas mais diferentes atividades, entre eles rei, boiadeiro, estadista, camponês, filósofo, pescador, médico, etc. Não é? Foi também escrita em 3 continentes, no continente asiático, no continente africano e no continente europeu, em 3 idiomas, hebraico, aramaico e grego. Possui vários gêneros literários, tais como lei, história, poesia religiosa, textos didáticos, parábolas, alegorias, biografia, profecias e outros, né? Ainda assim, é inegável a sua coesão e harmonia. Todos os autores humanos escreveram guiados por uma única mente, a mente de Deus. Por isso mesmo, não há contradição entre eles. Mas, ao invés disso, todos proclamam uma mensagem que forma um lindo mosaico literário, tendo como centro a pessoa de Cristo e a sua obra redentora. Iniciando em Gênesis, como a semente da mulher, e terminando em Apocalipse, como o doador da graça divina. Portanto, qualquer pessoa minimamente honesta e que esteja realmente procurando a verdade, deveria pelo menos investigar a miúde um livro com essas características. Mas há um segundo aspecto apontado por McDowell, não é, que é a Bíblia, não é singular, é única em circulação. De acordo com um levantamento feito em 2019, há no mundo 698 traduções da Bíblia completa e 1.548 traduções do Novo Testamento e 1.138 línguas que já contam com algumas porções da Bíblia traduzidas. Ou seja, quase 6 bilhões de pessoas podem ler pelo menos parte da Bíblia Sagrada em seu idioma. Nenhum outro livro apresenta números sequer parecidos. A Bíblia, desde sempre, é disparadamente campeã de venda, sendo distribuída anualmente aos milhões, e é isso nos vários idiomas, alcançando inclusive a cifra de bilhões de Bíblias, não é? Bilhões de exemplares. Normalmente, quando um livro vende cerca de 50 mil cópias, é reverenciado no mercado editorial como um best-seller. Neste caso, a Bíblia é, sem sombra de dúvidas, o best-seller dos best-sellers, não é? E isso, é claro, é simplesmente sem comparação, não é? Bem, se alguém se orgulha de portar um clássico da literatura mundial, como, por exemplo, a Odisseia de Homero, a Divina Comédia de Dante Alighieri, não é? Romeu e Julieta de Shakespeare,
os Lusíadas as Lusíadas, né, de Camões, Dom Quixote de La Mancha, de Cervantes. Eu pergunto, muito mais deveria se orgulhar de empunhar um exemplar das Escrituras Sagradas, não é? O cristão, não é verdade? Mas, em terceiro lugar, McDowell diz que a Bíblia é única em sobrevivência. A começar pelos materiais perecíveis, né, utilizados inicialmente para a composição da Bíblia. O papiro, feito de película do caule de junco, encontrado em rios e lagos de pouca profundidade. O pergaminho, feito da pele de ovelhas, de cabras, de antílopes, não é? E também de outros animais, que era tosada e raspada. O velino, feito da pele de filhotes de diversos animais e tingido de púrpura. O tablete de argila, o tablete de cera, etc. Ou seja, materiais, né, como nós sabemos, todos extremamente perecíveis. Todavia, essa característica não impediu que o conteúdo da Bíblia Sagrada fosse preservado através dos séculos, né? Desse modo, podemos entender que somente por um milagre divino a Bíblia pôde ultrapassar essa limitação, mantendo-se incólume e chegando até nós, não é? Todavia, a sobrevivência da Bíblia não enfrentou apenas, não é, a perecibilidade dos materiais utilizados na sua confecção, mas a obstinadas perseguições. Desde os imperadores romanos, os inimigos da palavra de Deus tentam extingui-la, seja por meio do fogo, seja por meio de leis arbitrárias, ou até mesmo procurando desacreditá-la. Contudo, a despeito de toda essa perseguição, a Bíblia continua e segue a sua marcha gloriosa como o livro dos livros, firme como uma rocha. Nenhum outro livro do período clássico, ou mesmo do período moderno, foi tão atacado, difamado, retalhado, vasculhado, examinado como a Bíblia. Todavia, a Bíblia continua sendo o livro mais amado, mais comprado, mais lido por bilhões de pessoas ao redor do mundo. A Bíblia encontra-se tanto nos palácios como nas choupanas mais simples. É lida pelo intelectual, mas também pelo semi-letrado. Aliás, muita gente tem aprendido a ler nas páginas da Bíblia. A vida de bilhões de pessoas tem sido radicalmente transformadas pelo contato com as Escrituras, seja através da leitura pessoal ou mesmo através da mensagem bíblica proclamada por outrem. Isso é fato. Todas essas características mencionadas da Bíblia Sagrada pode até não provar que a Bíblia é a palavra de Deus. Todavia, os céticos jamais poderão negar que a Bíblia é um livro singular. Ou seja, a Bíblia é um livro diferente de todos os livros. Sabe, a maior tragédia que tem marcado a história do século XXI não é esta última pandemia provocada pelo vírus Covid-19, que infelizmente tem ceifado milhares de vidas e abalado política e economicamente grandes potências mundiais. Mas a grande tragédia é a falta de atenção do homem para com a palavra de Deus. O profeta Jeremias, sabedor que era da relevância da palavra de Deus para a história dos homens, deixando-se usar por Deus, exclama: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Jeremias 22 e 29. Ah, quem dera que os homens atentassem para este alerta, para esse chamado. Infelizmente, têm se feito surdos ao chamado divino. Muito bem, mas vamos tratar do tema de forma mais específica. Bem, por ora, nós vamos refletir especialmente sobre o Novo Testamento. Escrevendo sobre as Escrituras, não é? Norman Geisler vai dizer que para provarmos a fidedignidade do Novo Testamento, nós precisamos responder de modo afirmativo a pelo menos duas questões. A primeira delas é: temos cópias precisas dos documentos originais que foram escritos lá no século I? E a segunda questão é: esses documentos, eles falam a verdade? Bem, outro detalhe não menos importante, para o qual Geisler chama a nossa atenção, é que o Novo Testamento não se trata de um único texto, mas de 27 textos escritos por 9 pessoas diferentes que experienciaram
os vários acontecimentos envolvendo a pessoa de Cristo num período de mais ou menos, ou seja, de 20 a 50 anos. Conquanto ainda não tenha sido descoberto nenhum autógrafo, ou seja, nenhum documento saído da pena dos escritores, né, originais, nós temos inúmeras cópias desses autógrafos, que são chamadas, né, essas cópias são chamadas de manuscritos. Todavia, isso em nada impede de conhecermos o conteúdo dos autógrafos, até porque toda a literatura significativa do mundo antigo é reconstituída à sua forma original, né, ao se comparar os manuscritos que sobreviveram ao tempo, comparando esses manuscritos que se chega exatamente ao conteúdo, né, original. Nesse processo de reconstituição do documento original, é muito importante ter-se muitos manuscritos produzidos não muito tempo depois dos autógrafos, né? Quanto maior for o número de manuscritos antigos, mais confiável se torna a reconstituição do documento original. E nesse particular, diz Geisler, né, o Novo Testamento se sobressai acima das 10 melhores peças da literatura clássica. Só para se ter uma ideia, de acordo com a última contagem, existe cerca de 5.700 manuscritos grego do Novo Testamento. Além disso, pontua Norma Geisler, existem mais de 9.000 manuscritos em outros idiomas, como siríaco, copta, latim, árabe, etc. Ou seja, o Novo Testamento é, de longe, o conjunto de documentos antigos que mais possui manuscritos. Para entendermos melhor, vamos apresentar aqui uma tabela disponibilizada por Norma Geisler. Pois bem, a tabela é o seguinte, vai mostrar a obra e o número de manuscritos disponíveis daquela obra, ok? Então vamos começar, é claro, a tabela vai abrir com o Novo Testamento. O Novo Testamento possui 5.700 manuscritos. Homero, né, possui 643 manuscritos. Veja a diferença. Demóstenes, 200 manuscritos. Heródoto, 8 manuscritos. Platão, 7 manuscritos. Tácito, 20 manuscritos. César, 10 manuscritos. E Plínio, 7 manuscritos. Ou seja, simplesmente não existe nada no mundo antigo que se aproxime da Bíblia Sagrada, não é? A obra mais antiga, que mais se aproxima, é a Ilíade de Homero. Mas mesmo assim possui apenas 643 manuscritos. Outro sim, o Novo Testamento não somente é um conjunto de documentos antigos que mais possui manuscritos disponíveis, mas que possui manuscritos que foram escritos pouco tempo depois dos originais. Ou seja, são manuscritos que podem aferir com precisão o nível de confiabilidade de uma tradução. O manuscrito mais próximo dos autógrafos é o fragmento encontrado no Egito, próximo ao mar Mediterrâneo, conhecido como fragmento de John Rylands. Peritos e estudiosos dos originais da Bíblia afirmam que o documento foi escrito entre os anos de 117 e 138. Né? Há outros 9 fragmentos, considerados por alguns estudiosos mais antigos do que o de John Rylands, né? Que datam do período que vai do ano 50 ao ano 70 da nossa era e que foram encontrados, né, com os manuscritos do Mar Morto. Norma Geisler publicou ainda uma tabela comparando o Novo Testamento com outros escritores antigos, né, e demonstrando com isso a confiabilidade do Novo Testamento. Então, a tabela nós vamos ter uma coluna com a obra, né? E na outra coluna a gente vai ter o tempo decorrido entre o autógrafo e o manuscrito. No caso do Novo Testamento, o tempo é 25 anos apenas, entre o autógrafo e o manuscrito mais antigo. Homero, 500 anos. Demóstenes, 1.400 anos. Heródoto, 1.400 anos. Platão, 1.200 anos. Tácito, 1.000 anos. César, 1.000 anos. Plínio, 750 anos. Então, como podemos ver, o Novo Testamento ganha disparado de todos, como o documento antigo que possui manuscritos mais próximos do autógrafo. Estes são apenas alguns dados que comprovam a fidedignidade,
a exatidão da Bíblia Sagrada. Muito bem, por hora é só, chegamos ao final da nossa aula. O tema da nossa próxima aula é a pessoa de Cristo e sua obra. Nos encontraremos lá. Até breve.